Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 6, verso 19. Hoje vamos ler do 19 até o 23. Repitam, por favor. Prajapate Angirasa Swadha Patni Pitrin Atharva Angirasam Vedam Putratve Cha Akarot Sati. Vou ler sozinho. Prajapate Angirasa Swadhapatni Pitrim Matha Atharvangirasam Vedam Putratve Chakarot Sati. Prajapate Angirasa, de outro Prajapati, conhecido como Angira. Swadha, Patni, sua esposa. Pitrim, os pitas. Atha, depois disso. Atharvangirasam, Atharvangirasa. Vedam, o Veda personificado. Putratve, como filho. Cha, Akarot, aceitou. Sati. Então agora as traduções até o verso 23, que vai ter um significado. O Prajapati Angira teve duas esposas, chamadas Swadha e Sati. A esposa, chamada Swadha, aceitou todos os pitas como seus filhos, e Sati aceitou o Atharvangira Saveda como seu filho. Krishaswa teve duas esposas, chamadas Artis e Dishana. Na esposa chamada Artis, ele gerou Dhumaketu, e em Dishana ele gerou 4 filhos, chamados Vedashira, Devala, Vayuna e Manu. Kashyapa, que também é chamado Tarksha, teve 4 esposas, Vinata, que também é conhecida como Suparna, Kadru, Patangi e Yamini. Patangi deu à luz muitas classes de pássaros, e Yamini deu à luz gafanhotos. Vinata, Suparna, deu à luz Garuda, o carregador do Senhor Vishnu, e Anuru, ou Aruna, o quadrigário do Deus do Sol. Kadru deu à luz diferentes variedades de serpentes. Ó Maharaj Parikshit, melhor entre os Bharatas, todas as constelações chamadas Kritika eram esposas do Deus da Lua. Entretanto, porque o Prajapati Daksha o amaldiçoara a sofrer uma doença consumptiva, o Deus da Lua não pôde gerar filhos em nenhuma de suas esposas. Significado. Porque era muito apegado a Rohini, o Senhor da Lua preteriu todas as suas outras esposas. Portanto, vendo a aflição das filhas, o Prajapati Daksha ficou zangado e amaldiçoou. Aqui tem muito o que falar, né? Apesar de que o texto não é tão assim conhecido e não é tão comentado, aqui no significado nós temos algumas coisas para falar relacionadas com a organização social, com as relações entre os gêneros, né, masculino, feminino, e apego, maldição, né? Tem algumas coisas. O texto é Shukadeva Goswami dirigindo-se a Parikshit Maharaj como o melhor entre os Bharatas. Mas a gente já conhece que essa expressão melhor entre os Bharatas
tem algum significado assim, na literatura védica, quando se fala, quando se dirige no diálogo a outra pessoa, qualificando de alguma maneira, como aqui, o melhor entre os Bharatas, é porque a pessoa que está falando tem interesse em demonstrar o seu sentimento, a sua relação com a outra pessoa. Isso acontece entre Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita, quando Krishna faz questão de manter a relação sakyarasa e a reciprocidade do amor que Arjuna tem por ele. E agora nós estamos vendo aqui também, né, Shukadeva Goswami chamando Parikshit de melhor entre os Bharatas. Ele é um descendente, o descendente dos Bharatas, que ficou porque todos os outros foram aniquilados, né? Aniquilados na guerra de Kurukshetra, e Parikshit Maharaj ficou como um descendente dos Bharatas. Por isso ele está aqui chamando de melhor entre os descendentes. Claro, Parikshit já tem outros filhos, um deles é Janamejaya, que quando Parikshit renunciou ao reino, Janamejaya ficou na condição do rei. Então, Shukadeva Goswami quer mostrar para Parikshit a condição dele de buscar por Krishna, por isso ele ser o melhor entre os Bharatas, porque ele está procurando por Krishna. Ele, tendo sido amaldiçoado, imediatamente ele pensou em aproveitar o resto de vida que tinha, 7 dias, para pesquisar sobre Krishna. Então, o texto diz que o Prajapati Daksha, que já tinha demonstrado afeição pelos Shavalashvas, os seus primeiros 10.000 filhos, e também pelos 1.000 filhos restantes, os 11.000 ao todo, ele que já tinha demonstrado sua afeição ao ponto de amaldiçoar Narada Muni por ter desviado o planejamento de futuro que ele havia feito para seus filhos. Agora o Prajapati Daksha está encaminhando suas 60 filhas para se casar com grandes personalidades. Mas olhem como é o afeto do pai aqui, né? O pai encaminhou as filhas não para se livrar delas, porque era uma despesa no lar muito grande, né? Ter 60 filhas, tendo que comprar não sei quantos sares para cada uma, não sei quantos produtos de maquiagem, shampoos e não sei o que, tudo isso. Então ele não estava querendo dispensar as filhas porque era caro para ele, dispendioso para ele. Ele casou as meninas, mas ao mesmo tempo ele manteve a relação de pai dentro daquela situação. Então aqui está dizendo que o deus da lua era casado com todas as constelações. Então tinha várias esposas. E Prabhupada explica que a maldição que Daksha deu para o deus da lua de não gerar filhos em nenhuma das esposas foi por quê? Porque ele tinha uma atração especial por uma das constelações. Aqui diz Rohini, eu conhecia Rohini como uma estrela. Agora aqui está apresentando como uma constelação. Constelação é um conjunto de astros do céu, né? Mas agora está aqui mencionando como como uma constelação. Então, diz que Prabhupada explica que porque ele, Daksha, era muito apegado a uma das esposas, ele preteriu as outras. E aí o que aconteceu? Daksha viu a aflição das suas filhas que tinham se casado com ele e ficou muito pesaroso. E qual é a arma dessa turma que tem poder? Amaldiçoar, né? Ele já tinha amaldiçoado
Narada Muni agora resolveu também amaldiçoar Daksha. Então, felizmente, hoje em dia, os brahmanas não têm poder de maldição. Senão, imagine como seria, né? Se os brahmanas de hoje tivessem o poder de amaldiçoar, estávamos perdidos, porque tudo é motivo de rinha, tudo é motivo de aborrecimento, tudo é motivo de irritação, tudo é motivo da pessoa ficar, como diz Prabhupada aqui, zangado, né? Tudo é motivo para a pessoa ficar zangada. A pessoa não tem a mínima paciência, mínima tolerância, não tem nenhuma capacidade de perdoar e são altamente ansiosos, irritados. Então imagine os brahmanas assim, amaldiçoando assim, como pudesse, né? De qualquer jeito, qualquer oportunidade. Mas aqui o Prajapati Daksha amaldiçoa o rei, o deus da lua. Mas a razão é muito interessante de se observar, porque a razão pela qual ele amaldiçoa está relacionada com sua afeição pelas filhas e com o sofrimento das filhas preteridas. Então, às vezes, os devotos dizem assim, porque antigamente um homem podia ter várias mulheres, porque o homem tem a capacidade de amar várias mulheres. A mulher é que não tem capacidade de amar vários homens. Talvez você já tenha escutado esse tipo de conceito. Por que o homem podia ter várias esposas e a mulher não? Então, geralmente, a resposta que vem é essa. Porque isso é mais ou menos tradicionalmente falado. Mas aqui nós estamos vendo, e como também vemos na história de Dhruva Maharaj, que entre as esposas, as várias esposas, sempre tem uma que é preferida. E porque tem uma preferida, as outras fazem competição entre si. E tem raiva, e tem tudo, né? Na história de Chitraketu mesmo, uma esposa só engravidou e teve filho. Todas as outras ficaram sem filhos. Então o que as outras fizeram? Se juntaram e envenenaram o menino que tinha nascido. E o menino morreu. E o pai ficou completamente triste. No caso de Dasharata, a mesma coisa. Dasharata, o rei, pai de Ramachandra, ele tinha várias esposas e uma delas ficou preocupada que o filho da outra se tornasse o rei e não o filho dela. Ou seja, que Ramachandra se tornasse o rei e não Bharata. E como ela era muito poderosa e o marido devia a ela um grande favor, ela disse para ele, chegou a hora de eu pedir o favor. Ele disse, sim, Devi, diga o que você deseja. Aí ela disse, eu quero que você tire Ramachandra do direito, tire o direito de Ramachandra se tornar o seu sucessor no trono e dê para o meu filho Bharata. E ele brigou muito com ela, mas palavra de Kshatriya não volta atrás. Então ele teve que aceitar isso. Então a gente sabe que tinha muitas brigas entre as mulheres e tudo. Por quê? Porque este é o mundo material. E o mundo material é sempre assim. As pessoas no mundo material estão sempre competindo por uma situação maravilhosa, por uma situação proveitosa para ele. Isso invade todas as instituições. A instituição familiar, a competição entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhas e pais, e empregados, parentes de todo tipo, né? A gente sabe, tradicionalmente existe a competição da sogra, né, com o genro para o poder, a influência sobre a filha. A sogra sempre acha que o genro não é tão bom com a filha quanto a filha merecia que ele fosse. Então isso é sempre o padrão assim de percepção da sogra. Então a sogra compete com o genro a influência sobre a filha. Então ela quer mostrar que tem influência sobre a filha, inferniza o casal. Então isso pelo menos assim, pitoresco, né? É um quadro pitoresco demonstrar a posição da sogra dentro da família. Mas voltando aqui ao tema,
Então o Prajapati Daksha tinha afeição por suas filhas e ao ponto de tentar proteger a filha. E problemas familiares, nos Puranas, Itihasas, todas essas literaturas, nós encontramos aos montes. E por isso os leitores dos Puranas, dos Itihasas e tudo mais, das histórias, aumentam a sua visão crítica quanto ao ashram de Grihasta, porque é o ashram onde tem família. Então, os renunciados sempre pregam muito contra o ashram de família, da família. Mas essa pregação é importante porque estimula a renúncia, e a renúncia é muito valiosa na conquista da independência espiritual, da autonomia espiritual. Porém, essa crítica excessiva às vezes é assimilada por grihastas que se sentem muito desencorajados para a criatividade dentro do ashram de grihasta. E aí eles se sentem muito culpados por estarem no ashram de grihasta, se sentem muito envergonhados diante dos outros. Começam a achar que qualquer brahmachareco, assim, sabe o que é um brahmachareco? Você sabe? Dá para entender, né? O brahmachareco é um brahmacharizinho. Qualquer brahmacharizinho é superior a um grihasta. E então começa aquela história que é fictícia, que é mito, porque o brahmachari pensa que é renunciado, e enquanto que o grihasta não seria renunciado, porque ele é casado, porque tem vida familiar. Então, isso é típico desse mundo material. Não vamos conseguir solucionar isso. E ele funciona como um truque de Maya com elementos que são construtivistas, ou melhor dizendo, até destrutivistas. Construtivista é um termo da educação que virou até teoria da educação, em que se utiliza os elementos do meio ambiente para produzir conhecimento para uma criança, conhecimento lúdico e conhecimento que a criança possa crescer. Como ontem foi feito aqui em espanhol no Clube de Habla Hispana, foi feito uma apresentação adaptada aos modos da natureza material. Então, no construtivismo, sempre se adapta a mensagem que o professor quer passar para os alunos de acordo com o que está no ambiente. Maya também faz o mesmo, mas não pode se dizer que Maya tem a teoria construtivista. Pode-se dizer, sim, que ela tem a teoria destrutivista, né? Então, Maya, com o seu poder de encantar a entidade viva, de iludir, de hipnotizar a entidade viva, Maya se utiliza dos elementos do sistema Varnashrama para criar intriga, rinha, falta de paz, não paz, dentro do pouco de Varnashrama que nós dispomos. Então, nessa competição, nessa loucura, os grihastas são mais criticados, porque quando se fala de grihasta, se fala dos riscos de grihasta, da vida de grihasta. E quando se fala de brahmacharis, se fala das virtudes dos brahmacharis. Então parece que todos os brahmacharis são virtuosos e todos os grihastas são caídos. Mas isso é mito, não é assim. A gente sabe também porque uma das mães, por exemplo, entre as várias mães que um indivíduo tem, uma das mães é a esposa do mestre espiritual. Então, se é a esposa do mestre espiritual, o mestre espiritual é um grihasta. Se o mestre espiritual é um grihasta e sendo grihasta é também um mestre espiritual, significa que ele é um devoto muito avançado para poder ser reconhecido como um mestre espiritual. Então, se ele é um devoto muito avançado, ele é grihasta, então significa que um grihasta pode ser um devoto muito avançado, né? Isso é lógica bem primária.
Então não é que todos os grihastas são caídos, degradados e depravados e tudo mais. Então, e que também todos os brahmacharis são avançados, estudiosos, têm uma relação de rendição ao mestre espiritual, de amor, de amizade pelo mestre espiritual, são íntegros no voto de celibato. Nem todos. Muitos brahmacharis estão numa luta terrível com os seus sentidos e nem sequer têm uma relação de afeto desenvolvida pelo mestre espiritual. Tem muito mais uma relação com o mestre espiritual de salvação. Muitas vezes eles são salvacionistas, querem simplesmente a relação com o mestre espiritual para obter do mestre espiritual algum tipo de benefício que lhe traga avanço espiritual. Então, isso não é muito falado, porque quando uma pessoa está sozinho e é treinado por um mestre espiritual, geralmente ele se torna um bom aluno ou não um bom aluno, mas fica tudo muito privativo. Mas quando a pessoa entra no ashram de Grihasta, ela vive uma vida social muito visível. E nessa vida social muito visível, são muitos olhos captando tudo e interpretando tudo. Então, assim, os grihastas têm esse desprivilégio, ficam expostos a essa crítica social. E os brahmacharis ficam mais protegidos pela relação com o mestre espiritual, os serviços que fazem, tudo. Mas aqui nós vemos algo muito bonito, ao meu ver, que é a afeição do pai pela filha. Em outra história, nós vemos um pai que exagerou na sua relação com a filha. Na verdade, foi o próprio Daksha, né? O próprio Daksha. Uma das filhas se casou com o Senhor Shiva. E a menina foi visitar a família. E Shiva disse para ela, né, que não fosse, Sati, não fosse, porque ela não ia ser muito bem recebida, porque Daksha havia criticado o Senhor Shiva. Então, mesmo assim ela foi. Acho que é assim a história, né? Mesmo assim ela foi. E quando ela chegou lá, tanto a mãe dela como as irmãs, que eram as mulheres que deveriam fazer parte da recepção de outras mulheres, foram indiferentes com ela, como o próprio pai foi indiferente com ela. E aquilo para ela foi uma dor mortal, fatal, porque ela tinha brigado com o marido. Ela disse para ele: você está exagerando, só porque meu pai é seu sogro, você está pensando que no mito de que todo sogro é ruim com genro, que não sei o que e tal. Mas eu vou ver meu pai, eu vou ver minha família. E foi para a festa. E quando chegou lá, não foi bem recebida, foi recebida com indiferença. Nem olharam direito para ela. E nada mais cruel do que entrar num ambiente familiar e ser assim tratado com indiferença. E inclusive na etiqueta Vaishnava, isso é altamente condenável. Se diz que quando alguém vem em sua casa, mesmo que seja um inimigo, deve ser tratado como se fosse Krishna, como se fosse o representante de Krishna. Então todas as mágoas, rancores, etc., que a pessoa tem com aquele que visita a sua casa, deve imediatamente ser desconsideradas e a pessoa deve ser tratada muito bem. Então, Daksha e as irmãs, e as filhas dele, as irmãs de Sati, e também a mãe, todos cometeram uma infração da etiqueta védica. E assim, ela ficou muito revoltada, irada,
e não conseguiu nem voltar para casa, porque ela tinha brigado com o marido, tinha dado uma dura nele, com Shiva, então ela resolveu cometer suicídio. E como ela era poderosa, a ira dela foi tão grande que ela invocou o elemento do fogo. E esse elemento foi produzido e veio e ela se queimou toda. Foi incinerada, ele morreu queimada. Deu uma confusão dos pecados. Né? Sabe o que é uma confusão dos pecados? Não? Radhika sabe o que é uma confusão dos pecados? Uma confusão grande. Uma confusão grande mesmo. Então, mas aqui nós vemos a afeição dele pelas filhas. Veja como uma pessoa fica exposta à afeição e ao ódio, né? À indiferença, tudo, como pobre alma condicionada, identificada com o mundo material. Né? O tempo inteiro está vítima do amor, vítima do amor. Imagine que coisa contraditória. Né? Vítima do amor, vítima da afeição, vítima do ódio. A pessoa tanto é vítima do ódio, que a gente já sabe que uma pessoa fica irada, vítima do ódio, como pode ser vítima do amor. Já pensou? Porque ela ama e ela fica apegada e com aquele apego ela se relaciona com os outros como amigos e inimigos. E fica dentro da plataforma e Maya simplesmente simplesmente se divertindo de ver a grande confusão da entidade viva nesse mundo material. Como percorrer este caminho com equanimidade? O Bhagavad Gita, no capítulo 2, diz que essa equanimidade chama-se yoga. Então, como percorrer o caminho com equanimidade entre amor e ódio, entre sentimentos assim, que avassaladores, que roubam nosso coração, roubam nossa inteligência e nos fazem agir como tontos mesmo. Como fazer? Então, este é o caminho da yoga. E na era atual, a yoga mais recomendada é Bhakti, porque pode se praticar em todos os momentos, até quando está tomando banho, quando está no banheiro, quando está comendo, tudo podemos praticar Bhakti, sempre concentração e então na postura da prece, assim a pessoa reconhecer o meio ambiente como a presença de Krishna. E aí oferecer tudo o que faz para Krishna. E se relacionar com Krishna como o Senhor Supremo de tudo que existe. Como ele se declara. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Iti matva bhajante man buddhabhava samavita. Que aqueles que têm conhecimento se ocupam em adorar a Krishna. Porque sabem que ele é o Senhor de todos os mundos materiais e espirituais. Que tudo emana dele. Então, esse é o caminho da yoga. É o caminho da equanimidade. Portanto, nós precisamos compreender isso, porque senão a lógica do mundo material é muito forte. O conhecimento influenciado por diferentes linhas da filosofia que prevalece no mundo é tudo muito com uma influência forte e sutil. E Maya não tem escrúpulo. Existe essa palavra? Maya não tem escrúpulo. E imagine que a palavra existe até em espanhol. Né? Maya não tem escrúpulo. Maya atua em qualquer circunstância. Para ela não importa se o meio ambiente é assim chamado devocional. Não importa se é yoga ou não é yoga. Ela tem cartão livre, passagem livre para entrar em qualquer lugar deste mundo material. E ela entra e faz o que bem quer e entende. Essa é Maya. Mas a gente pode se livrar disso rendendo-se a Krishna. Rendendo-se a Krishna
E se render a Krishna não é uma postura institucional. Não é só largar tudo e vir morar no templo Hare Krishna, raspar a cabeça, comprar uma casa no condomínio, ou construir uma casa num terreno da fundação em alguma comunidade. Não é só isso. Isso não é se render a Krishna. Se render a Krishna é fazer um trabalho constante, assim, renovador. A cada momento um trabalho que se renova, de reconhecer Krishna em todas as atividades e oferecer essas atividades a Ele. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Shri Prabhupada.